Pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Agora a gente vai ver uma parte do Código de Administração de Recursos de Terceiros, Código da Anbima, em que a gente vai efetivamente ver quais são as classificações dos fundos de investimentos de acordo com a Anbima. Lembre-se, nós já vimos as classificações dos fundos de acordo com a CVM, agora é de acordo com a Anbima. Bom, vamos lá então. Essa parte do código determina que os fundos 555, que são aqueles regulados pela instrução CVM número 555, devem ser classificados de acordo com seus objetivos, políticas de investimento e composição da carteira. Então, é através dos objetivos, políticas e composição que se surge esses tipos de classificação que nós vamos ver aqui. É uma classificação feita pela própria Anbima, diferentemente da classificação que vimos anteriormente, que é feita pela legislação, pela CVM. Assim, o objetivo da Anbima é de separar e identificar os fundos 555 conforme suas estratégias e principais fatores de risco. Ou seja, a Anbima ela vai classificar de acordo com estratégia e fatores de risco. A Anbima separa uma parte aqui, antes da gente ver as classificações de acordo com a Anbima, para os fundos 555, a própria Anbima, quando ela cobre o conteúdo programático da certificação CPA 20, ela nos coloca um pouquinho sobre os fundos de direitos creditórios, os fundos de índice e os fundos imobiliários, que são fundos que não são regulados pela instrução CVM 555. Então vamos ver o que a Anbima ela cobra para a gente. Sobre os FDICs, que são os fundos de direitos creditórios, nós já os estudamos. Nós vamos ver o que a Anbima quer. Ela separa uma parte específica do código para tratar a respeito desses fundos, determinando que os FDICs sejam classificados de acordo com seus objetivos, políticas de investimento e composição de carteira, de maneira que seja possível separar e identificar os FDICs conforme suas estratégias e principais fatores de risco. Ou seja, é a mesma ideia do que a classificação geral aqui para os fundos 555, só que específica para os FDICs. É a atribuição do administrador tomar providências para que sejam disponibilizados aos investidores os documentos relacionados ao FDIC e suas informações periódicas a partir de seu ingresso no fundo, nos termos da regulação vigente. Então aqui, mais uma obrigação aí do administrador que está sendo reforçada de divulgar informações aos cotistas. Os documentos eles devem conter as principais características do fundo em direitos creditórios, dentre as quais as informações relevantes aos investidores sobre política de investimento, taxa e riscos envolvidos, bem como seus direitos e responsabilidades. A respeito do prospecto do FDIC, ele é um documento que apresenta de forma destacada as principais informações ao investidor, tais como base legal, forma de constituição, se é um condomínio fechado ou aberto, classe das cotas, se é sênior ou subordinado. Lembra-se, a gente já viu o que é uma classe de cota sênior e o que é uma cota subordinada. Então aqui, se é um ou se é outro, isso aqui vai ter que constar lá no prospecto. Característica dos direitos creditórios, política de investimento, fatores de risco e público-alvo. Aqui o nosso prospecto do fundo de direitos creditórios é basicamente um material publicitário, ou então como se fosse a lâmina de informações essenciais, aquele material mais resumido. O informativo mensal do FDIC. Esse, mensalmente, o administrador ele deve disponibilizar em sua página na internet, contendo, no mínimo, características gerais do FDIC, características gerais, características da classe sênior, direitos creditórios e carteira e informações patrimoniais, índices e eventos relevantes. Lembrando para vocês que a classe subordinada é aquela que se subordina à classe sênior, ou seja, em caso de liquidação, recebe primeiro os cotistas que sejam da classe sênior, os seus valores de volta, para então depois receber os da classe subordinada. Bom, a respeito do fundo de investimento imobiliário, as disposições desse código também se aplicam a eles, os quais são regulados pela instrução CVM 472, ou seja, é diferente da instrução CVM 555, que é o que eu estava falando para vocês. Os fundos de investimento imobiliário também são classificados de acordo com seus objetivos, política de investimento e composição de carteira. A respeito do prospecto do FII, a ideia é exatamente a mesma do prospecto do fundo de direitos creditórios. É o documento que apresenta de forma destacada as principais informações do FII, tais como base legal, prazo de duração, público-alvo, objetivo e política de investimento, política de concentração de investimento, quando aplicável,
política de amortização e de distribuição de resultados, quando aplicável, e fatores de risco. Notem que aqui não tem a chamada cota sênior ou cota subordinada, porque isso é uma característica do FDIC. Também não pede para dizer se o fundo é aberto ou fechado, porque necessariamente um fundo imobiliário é um fundo fechado. Então, notem que o prospecto ele se adapta de acordo com o fundo que ele está sendo, sobre o fundo que ele está sendo elaborado. Mas a ideia é justamente a mesma do que a gente tem lá no FDIC. Agora, sobre os fundos de índice ou fundos de índice de mercado. O código também destaca uma parte para falar a respeito dos fundos de índice, os quais são regulados pela instrução CVM 359, ou seja, diferente da 555. O código estabelece que o administrador, sem prejuízo das demais obrigações, deve disponibilizar em seu site, na internet, algumas informações, tais como fatores de risco, seção específica com informações sobre os fundos de índice, seção específica com termos e definições financeiras, chamado glossário, sobre o fundo de índice, que permitem esclarecer ao potencial investidor eventuais dúvidas a respeito dos materiais de fundo disponibilizados no website. Aviso na seção taxas e demais despesas do fundo com o seguinte teor: essa modalidade de investimento possui outros custos envolvidos, além das despesas do próprio fundo. Antes de investir, verifique os custos com corretagem, anuentes e custódia. Você está dizendo então que tem outros custos e que o investidor ele deve se atentar a esses outros custos que existem. Bom, agora então a gente começa a ver aí quais são as classificações realmente dos fundos 555. Eu vou fazer um corte agora, nessa aula, para não ficar muito longo, e vou ter que fazer isso mais algumas vezes, tá? Então, primeiro corte aqui, depois a gente volta.